Bom, para retomar as discussões da trilha business, vamos falar sobre experiência de usuário, UX. A experiência de usuário, ou User Experience, ou UX, deixou de ser uma preocupação apenas da área de negócio e tecnologia das empresas. Agora temos também o marketing deve conhecer UX e usá-lo de forma estratégica. Como, então, obter os melhores resultados através dessa abordagem? Para responder essa pergunta, chamo ao palco Vitor Fernandes, Design Manager da Liferay Latinoamérica. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Vitor Fernandes, sou coordenador de design de produtos na Liferay. E hoje eu trouxe esse tema aqui para vocês. Entendendo como alavancar User Experience no seu negócio, né? E se eu dissesse para vocês que uma das empresas mais disruptivas da nossa década já foi assim? Opa, esqueci de ligar. Sim. Esse aqui é terrível, né? Incrível, né? Na verdade. Esse aqui era o Netflix em 1999, quando eles entregavam DVDs por correios, né? E não me perguntem, por favor, como é que o usuário devolvia, porque até hoje eu estou tentando descobrir como é que é isso. Se alguém souber, compartilhe. Mas o meu objetivo aqui é apresentar para vocês, nesses 30 minutos aí, né, que a gente tem, um dos fatores, né, um dos principais fatores que levou a Netflix a se tornar o que ela é hoje, né? Mas antes, né, para começar, né, eu vou voltar um pouquinho na história aí, bem antes do nascimento do Netflix, né? Pois, como Thomas Watson falou, cofundador da IBM e um dos empreendedores mais brilhantes do seu tempo, né? Para visualizar o futuro, você precisa entender algo sobre o passado. E como a gente vai falar de UX aqui hoje, ou melhor, de UX, o futuro de UX nas organizações de vocês, né? Eu separei aqui a história do UX em 4 fases. A primeira fase, chamada de experiências usáveis, né? Não é porque, entrando nessa primeira fase, a gente tem as únicas experiências que eram usáveis, mas antes disso a gente tinha computadores, todo mundo aqui eu acho que sabe o que era o DOS, né, por exemplo. Né? Era horrível de usar e apenas os técnicos conseguiam usar, né? As empresas não viam tanto valor ali. Então, a gente tem, lá na década de 80, as experiências usáveis, né? E o desafio do profissional de UX nessa época era o seguinte: eu tinha que reduzir os erros dos meus usuários, né? E eu tinha que aprender funções, levar eles a aprender funções difíceis, né? Porque nessa época, gente, lembrando, ninguém sabia o que era um mouse direito, ninguém sabia como é que funcionava a lixeira, ninguém sabia como é que navegava no sistema de pastas, o que era minimizar, o que era maximizar. Então, nessa época, o profissional de UX ficou conhecido como engenheiro de usabilidade, né? A palavra design e UX não se combinavam muito bem nessa época. E aí a gente viu a evolução, né, dos PCs, também a evolução, chegou à internet, né, e entra a gente para a segunda fase das experiências transacionais, né, que os usuários eles já tinham um certo conhecimento dos sistemas operacionais, né, e aí eles começaram a ver valor na internet, começaram a se comunicar. E aí apareceram os primeiros browsers, né, o primeiro browser, o Mosaic, né, e depois o Netscape, e a gente viu aparecer aí as primeiras páginas de busca, por exemplo, como o Yahoo, né, os primeiros e-commerces, como o eBay, né, as primeiras páginas de conteúdo, como uma das primeiras páginas da Apple, né. E o desafio do profissional da época era o seguinte: eu tenho que organizar, as empresas sentiram necessidade, né, eu tenho que organizar informações e otimizar a navegação para que o usuário não tivesse um livro numa página só ali, né, ele cansasse e fosse embora, né. Ele não ia usar a tecnologia nunca se ela não fosse otimizada no nível de usabilidade. Então, o profissional da época que se tornou popular aqui foi o arquiteto de informação, né? O profissional de UX nessa época era chamado de arquiteto de informação. Passou-se um tempo, ainda na mesma fase, né, a gente viu aparecer as primeiras aplicações web, né? Por exemplo, como o Gmail, que tentava simular aí, né, interações do mundo analógico, né, que é o sistema de correspondências da gente, né, como os primeiros portais de notícias que eles pretendiam simular ali como a gente lia revistas, né, e os primeiros chats apareceram, MSN, né, quem é que se lembra? O Mirk, quem é que se lembra disso? Né, então,
apareceu aí os emojis, né, para ajudar a gente a se comunicar, porque antes era apenas por escrito, né, as pessoas precisavam se expressar. Né, e o desafio do designer nessa época era o seguinte, né, do profissional de UX, era transformar interações, né, do mundo analógico para o mundo digital e criar novos padrões de interações, porque não existia eu fazer um site, né, ou um serviço, ou um produto, que o usuário ele não pudesse ali se valer de outros conhecimentos, de outros sites, para ir para esse, né, e se aproveitar. Então, o designer que foi conhecido nessa época, o profissional de UX que foi conhecido nessa época, era o designer de interação. Né? Até que a gente viu aí o surgimento do primeiro iPhone, com o Steve Jobs, né? Acho que todo mundo conhece essa história. E algo aconteceu, né? As interfaces ficaram cada vez mais amigáveis e a gente entrou na fase das experiências onipresentes. Né? Um usuário antes, que era médio, né? Médio eu falo assim, que ele não era de tecnologia, por exemplo. Ele usava o computador uma vez, né, de manhã, pela manhã, e o computador ali de noite. Né? E agora ele tinha acesso, né, os nossos usuários tinham acesso a todos aqueles apps que foram criados na web antes, num dispositivo móvel, né, fácil de ser utilizado. Né? E os desafios aí vieram, mais novos desafios para o profissional de UX, que era adaptar conteúdos visuais. Né? As empresas tinham dificuldade, né? Seus grandes portais, eles tinham que adaptar esses conteúdos visuais e adaptar os padrões de interações que antes eram concebidos para aqueles serviços web, agora para um dispositivo móvel. E surgiram mais dois perfis de profissionais de UX aí. O designer visual ficou muito popular nessa época e o designer especialista em dispositivos móveis. Né? O que aconteceu aí? Né, a gente teve um aumento de uso, né, com a otimização das interfaces gráficas. O que ocasionou foi que a gente começou a utilizar incessantemente, né, a web, o que carregou, né, nossa internet, aí, nossas bases de dados, de dados. O que aconteceu é que as empresas começaram a se perguntar agora, o que é que eu posso fazer com esses dados para reduzir custos, né, para a minha empresa. O que é que eu posso fazer, né, com esses dados para criar novos serviços, criar novos produtos? O que é que eu posso fazer com esses dados para tomar melhores decisões e de forma mais rápida? Né? E o desafio do profissional de UX, que isso é bem atual, né, é entender comportamentos e gerar insights para as empresas. Não é? E hoje se fala muito aí dos estrategistas de user experience, né, nas empresas. Mas, gente, existe uma limitação aí do que uma interface digital pode prover ou entender comportamentos humanos. A gente sabe, quando a gente entra no Facebook, quando a gente entra no Instagram, né, eles vão dar para a gente aquelas sugestões que a gente nem sequer está interessado, que não tem nada a ver com a gente. Então, existe uma limitação que o meio, essas interfaces que a gente conhece, por exemplo, dos devices móveis, né, dos notebooks, por exemplo, que elas podem oferecer para as empresas, né, de entendimento de comportamentos humanos. O que levou as empresas a se perguntar agora, como é que eu posso ir além disso? Como é que eu posso sair desse meio digital, o que ocasionou, né, a quarta fase, a última, que a gente está vivendo hoje, das experiências transformacionais, né, hoje. Se antes a gente tinha um símbolo, né, da primeira fase, que era o MacBook, né, desculpem, o primeiro Macintosh, e na segunda, por exemplo, a gente teve aí a popularização do PC, e na terceira a gente teve o iPhone. Nessa fase, a gente não vai ver, provavelmente, certamente, mais nenhum símbolo como foi, mas sim vários deles. Né? Então, a gente entra no mundo em que a internet está em todos os lugares. Né? Então, a gente está aí vendo, por exemplo, uma casa que vai dar dados, né, sobre o que é que está acontecendo com a sua família, ou quando o armário da cozinha lê que você precisa fazer feira porque as coisas acabaram. Né? Ou, por exemplo, o jarro de planta ali, que hoje isso existe de fato, você controla os nutrientes e o jarro vai lá, e você controla pelo device móvel, e ele cultiva aquela planta que você... As luzes, hoje em dia, você fala apagar, desligar, com o Google Home, por exemplo, né?
ou com o Amazon Echo, que você pode comprar coisas, né? E quem sabe no futuro a gente de repente vai ter aí nanorobôs dentro da gente, né, mapeando nossa corrente sanguínea, e a gente pode aí ter informações nos nossos devices sobre a nossa composição e adeus agulhas, né? Pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais isso. Mas isso é muito sério, isso traz implicações nunca antes vistas para o investimento que as empresas estão fazendo, na verdade, nessa área, né? E um dos dados que eu trago para vocês para ilustrar isso, que eu fiquei extremamente surpreso, inclusive, é desse ano, de março de 2016, a KPCB, que é uma das empresas mais antigas de capital de risco, né, do Vale do Silício, investiu no Google, investiu no Amazon no começo deles, né? Eles percebendo o que estava ocorrendo no meio, né, eles enviaram, né, um designer chamado João Maeda, que foi eleito uma das pessoas mais brilhantes dessa década, né, mais importantes dessa década, né, fazer esse report chamado Design in Tech. Entre muitas coisas que tem interessantíssimas nesse report, que vocês podem baixar de graça, se vocês quiserem, tinha o seguinte: 36% das startups que receberam investimentos recentes, de 2014 a 2016, foram cofundadas por designers, né? Ou seja, mais de 1/3 dessas empresas que estão recebendo investimento foram cofundadas por designers. Significa, gente, que a gente vai ver, está emergindo uma nova liderança, né, dentro dessas empresas, né, com a cultura completamente diferente, né, com a maneira de se gerenciar completamente diferente, formatando seus ambientes completamente diferentes. Como o exemplo do Airbnb, que tem como 2 dos seus cofundadores são designers, né? Como, por exemplo, um Pinterest, com Evan Sharp, que ele é cofundador e é designer também, né? Como, por exemplo, o YouTube, com Chad Hurley, que é designer cofundador também. Esse cara, inclusive, foi o primeiro designer do PayPal, e ele fez sua primeira logo, né? Mike Krieger, que é diretor, né, o VP de engenharia lá no Instagram, ele tem experiências em user experience, então ele tem uma formação dupla, né? Jack Dorsey, que é engenheiro também, mas ele se auto-intitula designer, por exemplo, e ele tem toque, né? Dizem aí que ele conta os pixels, né? Vai para lá, bota para cá. Eu imagino pela cara dele que deve ser complicado trabalhar com ele, né? Mas a outra coisa que é interessantíssima, que até como um movimento de resposta a essas empresas que estão aparecendo, é que 42 empresas da área, né, de UX Design foram adquiridas de 2004 para cá, né? E 50% dessas empresas apenas no ano passado, né? E eu trouxe essa lista para vocês, que é grande, né, mas deixa eu ajudar aqui. O Facebook, desde 2011, comprou 5 empresas. E eu não estou falando de empresas aqui que você vê na esquina ali, de 10 caras, não. Essas empresas aqui são multinacionais, né? Então, eles estão adquirindo essas empresas e chega a ter mais de, às vezes, 100 designers por uma só dessas aqui. Inclusive, aqui em 2015, se vocês conhecem a ferramenta Medium, por exemplo, essa empresa aqui, Tihan Lax, foi responsável pela concepção do Medium, por exemplo. Então, eles estão absorvendo essas pessoas lá dentro. O Google comprou 5 desde 2012, por exemplo. E hoje é eleita, né, superou a Apple aí, uma das empresas pela comunidade de design e UX, que evoluiu mais no design esse ano. A Accenture comprou 4 desde 2013 para cá. Saindo da área de tecnologia, a Capital One, que é um banco, comprou 2 de 2014 para cá, né? Um deles era a Adaptive Path, que é uma das empresas aí mais tradicionais da área, né, e com excelentes profissionais. A Deloitte, a gigante aí de consultoria, comprou 4, no Q1 desse ano. A IBM, somente esse ano, comprou 3, né, só no Q1 desse ano, né, e eles têm mais de 30 escritórios hoje de design e UX espalhados por todo o mundo. E a gente viu coisas nunca antes vistas, por exemplo, eu fiquei muito surpreso, a GE, né, criou um centro de excelência de design com mais de 1.000 metros quadrados. E organizações que a gente nunca haveria investido, nunca imaginei que pudesse investir nisso, como
o governo americano, a Casa Branca, criando seus times especialistas em UX e estão fazendo coisas incríveis lá. Né? Começaram a fazer. A gente está vendo notícias esse ano. Mas aí, olhando isso tudo, né, esse ano, eu fiquei me perguntando, será que esses investimentos todos são válidos? Será que eles estão acertando? E a pergunta que não saía da minha cabeça era, será que essas empresas estão tendo retorno sobre esse investimento de verdade? E uma das coisas que eu encontrei, né, em movimento de resposta sobre essa minha curiosidade é que a Forrester fez um relatório, né, em 2015, março de 2015, How to Modernize UX, né, onde eles trazem dados interessantes sobre isso. Né, apenas 32% das organizações têm UX de alto impacto estratégico. Né, apenas 32% das organizações. Significa que 68% das organizações não estão entregando experiências, né, com seus produtos e serviços. Né, e que estão tendo impacto nos seguintes fatores. Satisfação dos clientes, né, aumento da receita, imagem e opinião pública do seu serviço, da sua marca. Né, valor do tempo da relação na qual um consumidor, um cliente, um usuário chega na sua ferramenta para começar a usar. E comportamento sobre o uso. E o outro dado interessantíssimo é que eles declararam, né, nas pesquisas, nos números, nem a receita, né, ou seja, nem o quanto você tem ali de poder aquisitivo, de repente, nem o tamanho dos times influenciam o impacto estratégico do UX, né, nas empresas. Né. A gente tende a pensar que quanto a gente vai escalar nossas equipes, a gente vai ter dificuldade para gerenciar. E o que foi visto é que não, na verdade. Né. Existem empresas com times pequenos que estão tendo impacto e empresas com times grandes tendo impacto, assim como não também. Né. E a pergunta que fica é, o problema não é recurso, nem tamanho, qual é, então? Né? E eles revelaram, e talvez esse seja um dado mais interessante, é que eles mapearam. Né? Tem equipes, times, empresas que têm UX de alto impacto e de baixo impacto. E todos trabalham em web e em mobile. Né? Isso já é amplamente difundido, todo mundo já conhece aqui. E que, em seguida, eles verificaram que eles também trabalham em desktop, né, ferramentas de desktop, e em outras ferramentas internas para as empresas também. Mas que as equipes de alto impacto, eles fazem o seguinte, além disso, eles vão na loja e no varejo e vão propor experiências melhores de compra. Eles vão entrar em contato, vão dar suporte ao cliente, né, eles entendem o que está acontecendo, né, e eles vão trabalhar, claro, no material gráfico e embalagem, né, na comunicação visual de marca daquelas empresas. Resumindo, gente, time de alto impacto, o que diferencia um time de alto impacto para o de baixo impacto é que os times de baixo impacto, eles trabalham apenas no meio digital. Né? Eles ficam lá na salinha deles, lá no back office. Né? Enquanto que os times de alto impacto, eles conectam as áreas das empresas. Né? E estão trabalhando em todas as áreas das empresas. Os times de UX, né, de alto impacto, têm isso difundido em todas as áreas. Né? E a coisa mais interessante aí que eles descobriram ainda é que existia aí uma diferença operacional em como os times de alto impacto trabalhavam. Né? Os times de alto impacto, eles eram orientados, né, a uma técnicazinha específica chamada jornada do usuário. Né? Mas, gente, eu não estou falando aqui de jornada de usuário como as pessoas normalmente conhecem, que é aquela jornada, né, que se fala primeiro em touch points. Não é isso. Eu estou falando da jornada que começa primeiramente, né, é end-to-end, né, do início ao fim. Primeiro com as motivações do meu usuário. Né, e termina com um ciclo de fechamento de relacionamento que eu tenho com o meu produto, com a minha marca. Para ilustrar isso, eu trouxe um caso aqui para vocês, né, fictício, né? E aí o objetivo aqui é fazer o quê? Uma maratona de Star Wars. Eu tenho usuários no ano de 2007 querendo fazer uma maratona de Star Wars. Eu vou ir lá na loja de DVD para alocar esses 3 clássicos, né? Vai ter que ser os clássicos, por favor. E aí, para quem não conhece aqui, o Journey, né, por exemplo, esse aqui é um exemplo simples. Né? Você tem uma vertical
e uma horizontal. Na vertical, você tem a satisfação, né? Você tem a satisfação dos seus consumidores, e na horizontal, todas as atividades que eles desempenham, né? E aqui, quem se lembra sabe, né? Primeiro você começa com a motivação da pessoa, né? Aqui, certamente alta, não tão alta aqui quanto V, né? E aí você vai sair, né? Você vai querer ver Star Wars com seus amigos, né? No final de semana, você vai pegar a sua bike, né? E aí vai levar uma chuvinha, né? Vai levar uma encostada de carro, e sua motivação vai descer um pouquinho. Aí você vai chegar na locadora, naquela época, né? Você vai tentar encontrar, dentre 3 milhões de tipos de filmes que tem, os 3 filmes de Star Wars, né? E de repente vai ter lá um menino que trocou de sessão Star Wars, aí você vai perguntar à mulher, a mulher não vai saber responder direito, né? Aí você vai lá, vai ter que fazer, né, o seu cadastro, né, que é no papel, né? Imagina você fazendo aquele cadastro no papel tedioso. Aí depois você vai fazer um contratinho aqui, né, de 2 dias, vai começar sábado e vai entregar no domingo, né, de noite. Aí você vai pagar, né? E como usuário, nenhum usuário gosta de pagar, né? Toda a experiência de pagar é sempre traumática para ele. Aí você vai finalmente, né, realizar o que você queria, que é você voltar para casa, né, para assistir. Aí você tem um clímax, né, da sua satisfação, da sua experiência, e depois você vai no domingão para a praia, voltou. Claro que você não vai entregar domingo de noite, né, o filme, você vai deixar para segunda. Aí você deixa para segunda e volta, né, aqui. Aí você vai fazer um check-out, né, que se fosse na época do VHS, né, você teria que rebobinar antes de entregar, senão você ia ter que pagar mais. Aí você pega e paga, né? Aí você tem uma experiência excelente. Mas para quem é de business, né, e gosta de quantificar coisas, metrificar coisas, a gente pode dar, né, matemática aqui de padaria. Pede para os usuários responder, ó, de -5 a +5, né, para cada coisa aqui que a gente tem. E o resultado é uma experiência de -16, né, aqui uma experiência negativa. Mas o importante do journey, gente, não é da jornada, não é a métrica, né? É onde eu vejo, né, as linhas descendentes do journey, né? Que aí, como Einstein disse, né, quanto maior o problema, maior as oportunidades, né? Então, quanto maior o problema do seu usuário, né, maior as oportunidades que você tem para gerar valor para ele nas suas empresas, né? E aí tem 2 maneiras da gente resolver, né, da gente tapar esse buraco aqui, né? Essa fossa aqui da oportunidade. Tapar esse buraco. É o seguinte, tem um time de baixo impacto e tem um time de alto impacto. Vamos começar pelo de baixo impacto. De baixo impacto, lembre-se que ele não foi na loja, né? Então ele não entende as necessidades das pessoas, ele não conversou com os clientes, né? Ele não entendeu os serviços, né, que são oferecidos, e muito menos fez um material gráfico, né, entendeu como é que eles faziam. Portanto, o time de baixo impacto, eles vão trabalhar, né, e vão apenas enxergar, né, o lado que há por trás, né, da empresa, né. Então, eles vão pegar, se vocês for verem aqui em cima, né, os processos internos das empresas vai ser melhorado de fato. E, de fato, no final, vai trazer uma certa melhoria para os usuários, né. Quando vocês digitalizarem isso aqui, né, por exemplo, vou passar aqui, vocês vão ver. Ó, lá em cima. A gente digitalizou, né, transformou em cartão de crédito, né, agora todo o sistema da locadora é um sistema mais ágil, e de certa forma a gente ganha aqui um pouquinho, né. Teve um impacto certo aqui, mas ainda é -11, na é verdade. Então o problema dos nossos usuários no final não foram resolvidos. A gente resolveu, e quem viu o benefício desse foi a empresa, né? Para o usuário não teve problema, não teve diferença alguma, né? E aí entra o time de alto impacto, né? Como é que o time de alto impacto pensa? Qual é o mindset do time de alto impacto? Ele pensa o seguinte, olhando para o vale da oportunidade aí, ele pensa, como é que eu posso excluir o máximo possível, né, de atividades na jornada do meu usuário, né, para simplificar a vida dele. E o que eu não puder, o que é que eu posso otimizar? Agora imagine que eu cortasse esses aqui que estão marcados aqui em cima, né? Quanto seria que iria nossa métrica ali?
Excluí, não é? Foi para mais 2. Só em excluir alguns pontos. Mas o time de alto impacto ele não para por aí. Por quê? Porque ele entende que o journey começa com mais 3, né? E ele resultou aqui em mais 2. Né? Significa que a motivação que ele começou era maior do que a experiência final dele. Então, a gente está, de certa forma, talvez a relação a longo prazo não seja tão legal. Se abrir uma locadora embaixo da casa dele, ele não vai certamente na minha locadora. Né? Porque a gente tem um serviço que não é diferenciado. E aí a gente... Certo, a gente corrigiu uns e outros não. Agora, vamos tentar otimizar o que a gente não conseguiu excluir. Né? E aí, vamos digitalizar isso. Né? Eu ia aqui, né? Aí vamos digitalizar. Agora, ele vai para a locadora, ele não vai mais para a locadora, mas ele acessa por um website, por exemplo. Né? E acessa, né? E faz uma busca. Ele não precisa mais selecionar, né, na mão, ele tem uma coisa inteligente. O que faz com que a gente mantenha, né, a motivação dele aqui no mesmo nível, porque essas interações são muito rápidas. Esse sistema aqui, que ainda é penoso para ele, né, foi melhorado, né, ele tem um formulário que ele já se ajusta ao modelo de negócio da empresa, né, ele somou esses dois. E aí você tem aqui, né, a média, por exemplo. Né, a gente aglutinando esses dois caras aqui, o que era menos 2 com menos 5, foi para menos 3. Né, gente? E aí a questão agora, né? O time de baixo impacto, ele faz isso, ele digitaliza, né? É a Blockbuster. O time de alto impacto, né, é o Netflix, na verdade. E aí tem duas hashtagzinhas aí que ouve-se falar muito, né? Na Harvard, na Forbes, por exemplo, né? No MIT, Technology Review, que é o Digital Transformation e a disrupção, na verdade. E o Digital Transformation é uma palavra que vocês devem ter um pouco de cuidado, porque é fácil de confundir. Né? As pessoas pensam que o Digital Transformation é digitalizar os processos dentro de uma empresa. Né? E, na verdade, não é isso. O Digital Transformation é você utilizar a tecnologia para transformar, né, fazendo uso da tecnologia, a vida, né, a jornada dos usuários. Né? E não apenas com foco nas empresas. Eu posso transformar a vida dos meus usuários para que ele tenha redução de custos, né, para ele tome melhores decisões de forma mais rápida. É isso. E do lado da empresa eu posso oferecer melhores serviços, melhores modelos de negócio para eles. E o que é a disrupção? A disrupção, gente, ela acontece quando eu tenho encurtamentos massivos, né, abruptos, na jornada, né, de forma horizontal. Isso, então, no caso da Blockbuster aqui, eu tenho 11 passos, né, começando pela motivação. No Netflix, eu tenho metade. Não é isso? Então, você teve a disrupção, você teve um aumento bem significativo, de menos 11 aqui, está difícil de ver, para mais 11. Não é? Mas a pergunta agora é, tá certo, mas aí, gente, o que é que eu posso fazer, né, para alavancar o UX no seu negócio? Eu separei 5 coisinhas simples aqui que vocês podem fazer, né, para melhorar isso. Né? A primeira coisa delas é: não seja mão de vaca, né? Não seja mão de vaca. Né? Contrate um líder de UX experiente. Né? Agora, eu não estou falando aqui de gestor, certo? Eu não estou falando de gerente, eu estou falando de líder. Gerente é quem detém o conhecimento. Líder é quem forma a cultura, né? É quem tem vigor para modelar, influenciar pessoas, na verdade. Então, contratem o líder de UX experiente. Não cometam aquele erro clássico, né? Que é a primeira coisa que você faz por ter insegurança é contratar um designer júnior para trabalhar lá do lado da empresa de engenharia, né? Coitado do fulano. A segunda coisa é, forme um time de UX com skills múltiplas. Né? A gente viu que em cada tempo a gente teve uma necessidade e, por consequência, a gente tem uma especialidade de contrapartida. Né? Então, gente, o que a gente está lidando agora com as experiências transformacionais é que elas estão requisitando da gente todas essas especialidades e elas têm todas essas necessidades. Né? Quer dizer, Vitor, que agora eu vou precisar ter todos esses caras no meu time aqui? Claro que não. Né? Tem profissionais que têm várias skills dessas, né, em um único cara. Né? Claro que tem sempre os especialistas. Né? Mas a melhor maneira de identificar isso é procurar por informação, procurar por uma consultoria, procurar por um profissional que possa lhe ajudar.
né, para mapear o seu contexto de negócio e poder selecionar o melhor skill set possível para vocês, né? Certamente, se vocês não estão tendo qualidade, se vocês têm equipes de UX lá, não estão tendo a qualidade que vocês precisam, certamente vocês têm um gap aqui, né? Aí vocês executam uma matriz de competências, né? Gerenciamento 3.0 aí, para quem conhece, e faz esse mapeamento aqui, não é isso? E aí você vai achar onde é que estão os gaps. Terceira coisa, engaje todas as equipes no processo de UX, né? UX ele não é um time sozinho, né? O UX, né, um time sozinho, alguém tentando dar certo. Mas o UX, gente, é o que a gente vende, né? É o que a empresa vende, é o que a gente fornece para as pessoas. Logo, engenharia, design e todo o business, né, é a verdadeira equipe de UX, né? Às vezes, decisões de UX são muito importantes para ficar apenas com a equipe de UX, inclusive. Ela se envolve com o contexto de negócio, ela se envolve com questões técnicas. Não é verdade? Quarta coisa, vá além do digital. Conheça as jornadas, né, dos seus usuários, né? Duas dicas aqui. Primeira, comece pela motivação dele. Qual é o nível da motivação? É baixo? É alta? Né? E a segunda coisa, você pode ter a melhor experiência gastronômica da sua vida, mas se você for mal atendido no final, né, como vai ser o resultado da sua opinião sobre o seu negócio, sobre o seu restaurante? Vai ser péssima, não é verdade? Então, se você for montar uma jornada, né, que vai mapear as interações do seu usuário dentro do seu sistema, né, ou ir além disso, né, depois do sistema, né, relações com as empresas, etc., o modelo de negócio, tente fazer com que o último passo seja o mais satisfatório para a pessoa, né, que ele vai causar a última impressão, não é verdade? No eDeploy, por exemplo, como o Nando citou, para a gente chegar nesses 5 passos aqui, para você fazer um Hello World do Liferay, né, que qualquer um aqui pode fazer, né, não precisa ser técnico, é claro que está em alfa ainda, a gente tem uma série de probleminhas ainda, de usabilidade inclusive, mas a gente olhou 8 ferramentas, né, 8 ferramentas com esse mesmo journey. Então, para você ver como isso aqui é sério, né, tinha gente aí que tinha mais de 120 passos, né, mais de 120 passos para conseguir realizar essa mesma ação que um usuário aqui está tendo, sei lá, no máximo 12 com a gente, segundo as nossas pesquisas, né? E a última coisa, né, é contrate pesquisadores apenas para fazer isso, né, gente? A gente sabe que construir coisas é difícil, manter as releases é muito difícil, né? E não dá, a gente precisa de um time de inteligência para estar alimentando o time que constrói, né, as coisas, né, para dar inteligências a ele. O que os profissionais recomendam é que vocês tenham um time especialmente para fazer isso e um time para dar conta das releases, né? Certamente vocês vão conseguir mapear os journeys e vocês vão conseguir, né, propor soluções melhores. É isso. E aí, gente, só para finalizar aqui, né, como o Einstein falou, em meio da dificuldade, né, então, no vale lá da oportunidade é que se encontra as verdadeiras oportunidades, né? Onde mora o valor do negócio. Então, eu sei que a jornada não vai ser fácil para vocês, mas vocês conseguem lá. Vocês vão conseguir. Obrigado. E